CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, esta semana, já com o meu retorno, eu retomei aqui a discussão sobre crise mundial e ontem, inclusive, eu conversava com representantes da Federação da Indústria e com um especialista em mercado de trabalho que apontava dados, todos os dois apontavam dados muito preocupantes em relação à geração de emprego. O faturamento das indústrias no Espírito Santo caiu em média 40%. Há setores que já chegaram a uma queda de faturamento de 70%, como é o caso do setor extrativista. E o professor Pastore, que era o nosso debatedor, já falou do impacto imediato que isso vai dar na geração de empregos. Exatamente. E fica um alerta aqui muito importante para todos nós, né? Os postos que estão sendo fechados hoje por conta da crise não necessariamente serão reabertos, mesmo que a economia seja retomada. Por quê? Porque os empresários aprenderam a fazer menos, né? Mais com menos, na verdade, né? Exatamente. E aí fica cada vez mais difícil. Nada melhor do que a gente, então, dar algumas outras estratégias para quem está, então, à busca de um emprego. Exatamente. Quem está, então, em busca de uma nova oportunidade de emprego, a internet é uma grande aliada. Primeiro, porque a internet permite que você tenha contato com muitas pessoas, o famoso networking. Então, a gente tem aí como exemplo, né, várias comunidades, ou chama de comunidades sociais, né, que fazem o papel de colocar em contato você com outras pessoas que trabalham na mesma área ou até em áreas diferentes, né, você acompanhar o mercado, saber como o mercado está se movimentando, para como é que é a forma ou que tipos de cursos de capacitação você deve fazer. Então, a internet tem várias oportunidades e abre um leque muito grande de informações. Então, por exemplo, na questão de networking, um bom portal de relacionamento profissional é o LinkedIn. Ou seja, é um site americano, mas que tem muitos brasileiros já cadastrados, e você permite colocar, seria um Orkut, só que agora só com perfil no mercado empresarial. Exatamente, okay. Só profissional. Então você vai cadastrar ali o seu currículo, as oportunidades que você já trabalhou, onde você trabalhou, a sua experiência. E aí, uma boa notícia é que muitos empregadores, hoje muitas empresas que estão atrás ou procurando um ou outro profissional, recorrem a esse tipo de perfil ou de local para poder selecionar alguns candidatos. Então eu vou dar aqui o link, é o www.linkedin.com, soletrando www.linkedin.com. Então é um portal americano em inglês, mas ele tem uma vasta muitas opções de cadastramento. Seu currículo, tem grupos de interesse que você pode discutir com pessoas da mesma área, tem a parte de indicações, você pode indicar um outro colega seu em relação a isso. Então, e muitas empresas usam esse espaço para essa situação. Brasileiras também. Empresas brasileiras que usam esse tipo de site, né, para procurar. Quem procura basicamente oportunidades ou então um cadastro de currículos, a internet também tem uma série de sites. Por exemplo, o site do Cine, www.cine.com.br. Então, logo na página inicial do Cine, você já consegue cadastrar o seu currículo com suas informações pessoais, experiência, e, inclusive oportunidades que você está buscando. E isso as empresas também podem usam esse site do Cine para poder, quando estão em busca de profissionais para trabalhar nas suas empresas, né? Então é uma questão. Outro site também interessante, também nessa mesma linha, é o curriculum.com.br. Então é um outro site que aí ele faz as duas coisas. No caso do currículo, os empresários cadastram oportunidades no site, então você pode entrar no site e fazer uma busca daquela vaga que você está procurando, no seu local, na sua região. A oferta de vagas. Exatamente. Né? E também tem a opção de você cadastrar o seu currículo também. Então, pretensão salarial, qual é o cargo que você pretende, você cadastra lá e depois, então, tipo que um encontro, né, entre quem está oferecendo as vagas e quem está procurando as vagas. Bem interessante o site também. Há inúmeros outros também que cobram, né, para que você possa ter o seu currículo disponibilizado ali para rede de headhunters, né, de empresas de recrutamento. Mas se tem tantas oportunidades de graça, por que não começar por elas? Exatamente. Eu tenho exatamente várias empresas de recrutamento que cobram pelo fato de você cadastrar o currículo lá. Essas que eu coloquei, todas são opções gratuitas. Você pode cadastrar seu currículo e procurar sobre
sobre oportunidades. Agora, em meio a esse momento aí que a gente vive, né, de que não está sobrando vaga, é muito pelo contrário, né, tem que tomar cuidado também, a gente já deu essa receitinha antes, né, Gilberto, do que a gente escreve na internet. Eu acho que o caso mais recente foi daquela inglesa que escreveu no Facebook que o trabalho dela era entediante. Exatamente. Amanheceu desempregada. Tem que o chefe leu. Exatamente. Tem que observar que as empresas também estão conectadas na internet. No seu Orkut, se tem uma página pessoal. Então, ou seja, aquilo que você estava colocando, né, hoje é muito fácil você encontrar informações de alguma outra pessoa através do Google, por exemplo. Então, se você mesmo já está empregado, está procurando um emprego, né, as suas informações que são públicas também para o seu empregador, ou seu futuro empregador. Então, cuidado com as informações pessoais que você coloca, fotografias que você coloca na internet, porque isso tudo pode depor contra ou a favor de você quando está procurando uma nova oportunidade, né, de emprego. Muito legal. Bom, nós temos dúvidas de um ouvinte, é o Marcos, que encaminhou uma pergunta para o e-mail. Vamos repetir o e-mail logo para que as pessoas possam participar. O e-mail a gente está aqui então online no cbntecnologia@gmail.com, através do MSN e também através do próprio e-mail. Durante a semana as pessoas podem mandar um e-mail para cá, para a gente vai responder e também responde aqui no programa ao vivo, toda sexta-feira. Bom, a dúvida do Marcos, eu acho que é uma dúvida que vários têm, viu? Vai responder a várias pessoas. Ele diz o seguinte, que ele tem um PC que tem 512 MB de memória. Um pente apenas, ele ainda coloca uma observação. Ele comprou mais uma memória de 512. Isso. Para colocar no slot que está vago. Para expandir a memória, que é uma questão bem interessante de expandir a memória do computador. Depois disso, o computador dele, ele liga sem problema algum, porém, do nada aparece uma tela azul pedindo para ele reiniciar o PC porque foi descoberto um problema. Aí ele perguntou, Gilberto, você saberia qual é então o problema e o que eu devo fazer? Muito bem. Marcos, obrigado pela participação. É uma questão interessante, inclusive de upgrade, quem tem micros mais antigos, que quer aumentar um pouco a memória, a melhor relação custo-benefício de upgrade de computador realmente é você aumentar a memória. Hoje em dia as aplicações consomem muita memória e você acaba acelerando a velocidade do computador com pouco investimento. O problema é que as memórias, como ele fala aqui que tem um pente, né, e colocou uma segunda memória, tem que ser exatamente iguais. Normalmente, se você tem alguma diferença de velocidade ou de características dos dois pentes de memória, ou seja, o antigo e o novo, o hardware não se comporta muito bem. Exatamente iguais, por exemplo, se ele tem um 512 de uma marca X, ele tem que comprar um 512 de uma mesma marca X? Se possível, até isso. Ou se não tem uma marca igual, então ele vai comprar um outro pente de memória de mesmas características, de velocidade, né? Ou seja, a memória tem uma certa velocidade, né, característica durante a fabricação. Então, essa velocidade de acesso, ou seja, a velocidade que a informação é gravada ou é lida da memória. Então, essa informação, essa velocidade de gravação e de leitura tem que ser a mesma nos dois pentes de memória. Qual seria a relação, Gilberto, que ao invés dele comprar essa nova memória de 512, ele tivesse comprado uma nova de 1 GB? Seria uma alternativa que é uma solução que eu daria para ele. Quer dizer, uma alternativa, você em vez de comprar um outro pente de 512, né, para fazer 1 GB, né, de memória, ele poderia comprar um outro pente de 1 GB só e colocar na placa. Ele não teria esse problema, né? Não teria esse problema, exatamente. De leitura, de erro de leitura. Né? Então, ou seja, essa é uma questão. Então, a distância é meio difícil de dar realmente exatamente o diagnóstico, mas a gente pode falar assim, algumas ações que ele pode fazer. A primeira, pode ser que na hora da instalação da memória tenha mexido na memória atual e tenha dado algum mau contato. Então, a sugestão é tirar as duas memórias, você passa uma borracha mesmo, né, nos contatos e reinstalar as duas memórias e ver se o problema vai acontecer. Outra coisa é checar realmente se as duas placas de memória são exatamente compatíveis entre si, porque não tem nenhum tipo de problema. E a última alternativa é tentar, talvez, experimentar essas duas memórias num outro micro, para ver se o problema continua acontecendo, né, nesse caso. E por último, obviamente, que ele trocar essa memória por uma memória, um único pente de memória com 1 GB, que aí ele não vai ter esse problema mais. Gilberto, voltando à questão da borracha, eu já ouvi essa solução aí inúmeras vezes e nunca entendi o que funciona aí na borracha, na limpeza da memória. Porque, na verdade, quando você deixa o micro muito tempo utilizando, existe um acúmulo de poeira nos contatos. Ok. E gordura também, e da umidade e gordura. Quando você passa a borracha, na verdade você está limpando os contatos e deixando eles
teoricamente novos, né? Para isso, o importante é não pegar os contatos com o dedo também, né? Não encostar o dedo lá para não deixar gordura nos contatos da memória. Explicada a utilidade da borracha. Exatamente. Né? Bom, Marcos, ficam aqui as sugestões do Gilberto, você pode anotá-las daqui a pouquinho também, já na internet, ouvir passo a passo o que o Gilberto explicou sobre o problema da incompatibilidade aí de memórias, na sua tentativa de dar um upgrade no seu computador. Isso. Temos fatos da semana. Hoje é sexta-feira 13, eu não acredito nessa história de azar não, mas eu sei que hoje é dia de vírus, né? Antes disso, Fernando, a gente tem aqui uma participação do Marco Antônio, que está online aqui com a gente no CBN Tecnologia, que em cima da pergunta do Marcos, ele fez uma pergunta assim, então ele quer saber se a frequência das duas memórias tem que ser a mesma. Exatamente, Márcio. A frequência das duas memórias tem que ser, que é o caso da velocidade, tem que ser exatamente a mesma para manter a compatibilidade das duas memórias. Obrigado então, aí pela participação. Quando você for à loja comprar a memória, você leva todas as suas especificações já existentes. Aí não tem erro. Aí não tem erro. Aí vai funcionar direitinho, né? Vamos para o dia do vírus, voltando então? ao dia do vírus. Sexta-feira 13, hoje, sexta-feira 13. Você tem essa história de azar? Você acredita nisso? Não acredito muito nisso também. Né? Mas os vírus adoram sexta-feira 13, sabia? Então tem vários vírus aí que ficam dormindo no computador e na sexta-feira 13 ele acorda e aí vai fazer as suas ações, né, no seu computador. Ou copiar o arquivo, ou então apagar alguma coisa do computador. Então essa é uma situação que é comum. Então cuidado, quem tem aí seus computadores estão usando o computador hoje, sexta-feira 13, cuidado, mantenha o antivírus atualizado, firewall atualizado, porque sexta-feira 13 é dia do vírus. Bom, e quais são os mais comuns que podem chegar hoje aí? Já saiu algum alerta? Não, hoje em dia a gente tem são os cavalos de Troia. São os cavalos de Troia, e hoje a gente tem, o mundo está sob o ataque de um vírus chamado Conflicker, que é um vírus que já infectou 12 milhões de micros hoje, né, até a última contagem que tem, que é um vírus bastante agressivo, né, ou seja, inclusive a Microsoft lançou uma situação de pagar um valor para quem indicar quem foi o autor do vírus. Né? Caça hackers agora, né? Exatamente. Bom, falando aqui em participação de ouvintes, eu tenho mais um. Mário participa pelo telefone, o 3223-5911, é nosso ouvinte aqui da capital Vitória. E ele disse que recebeu um e-mail, Gilberto, em que um parlamentar sugere a adoção do Linux nas repartições públicas, por não haver custo. Qual a real viabilidade do Linux? Pergunta o Mário. Olha só, Mário, obrigado pela participação. O Linux, ele hoje é um sistema operacional bastante completo, com uma interface gráfica bem similar à do Windows, que não traz nenhum tipo de dificuldade no uso do usuário final, né? Ou seja, tem uma interface por ícones, janelas, as aplicações, a maior parte das aplicações hoje de uso comum do computador, ele também tem um equivalente no Linux também. Então, ou seja, é plenamente viável a utilização do Linux em computadores tanto da repartição pública como até pelo usuário final. Né? Há todo o movimento, né? Exatamente. De rede para os softwares gratuitos. Para os softwares gratuitos. Na verdade, você não tem por que usar um software pago, né, e caro, né, se você tem um equivalente que resolve todos os seus problemas. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, um software pago, ele é um software bem completo. Mas quantos por cento daquele software você, usuário final, usa? Talvez 4, 5% daquela quantidade de funções que ele tem. E o software livre, ele é gratuito e ele te atende a praticamente 100% que você precisa. Né? Então, ou seja, essa é uma questão importante, porque você pagaria por um software proprietário, né, se você tem uma opção gratuita. Então, valeria a pena? Valeria a pena, com certeza. Isso mediante um estudo, para saber exatamente as aplicações que ele precisa para isso aqui. Bom, Gilberto, um minutinho apenas. Nós temos ainda um outro fato que marcou a semana. O Google Voice, o Google lançou um serviço que transcreve mensagens de SMS, né, para texto e manda para o seu e-mail. Então, na verdade, está hoje disponível apenas para usuários americanos, né, mas rapidamente vai chegar aqui no Brasil também, então ele vai receber a mensagem de voz, né, o correio de voz, transcreve para texto e manda o SMS para você. Bem interessante. Quem quiser mais, no meu blog, no www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital, lá vai encontrar um vídeo que eu já coloquei no blog explicando como é que o serviço funciona. Muito legal, Gilberto. Bom te ver, te espero aqui na próxima sexta. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço para você, para os nossos ouvintes e até a próxima sexta. E se você tem dúvidas sobre tecnologia, sobre o funcionamento do seu computador, mande para o Gilberto, cbneatecnologia@gmail.com. Na próxima sexta a gente volta já com todos esses esclarecimentos. Até lá. Até lá.